Olá, boa noite. Boa noite. Essa semana o Ministério da Educação anulou 3 questões do segundo dia do Enem e acionou a Polícia Federal. Tudo por causa de uma live na internet feita dias antes do exame, que exibiu perguntas muito parecidas com as que caíram na prova. Hoje de manhã, a Polícia Federal apreendeu o celular e o computador de Ediclei Teixeira, que é alvo da investigação. A repórter Renata Ceribelli foi a Sobral, no Ceará, onde mora o estudante, para uma entrevista exclusiva. Domingo, 16 de novembro. Quase 5 milhões de estudantes de todo o país realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, na esperança de conseguir entrar em uma universidade. Mas assim que as provas se encerraram, acusações de fraude começaram a viralizar na internet. As denúncias são de que o estudante de medicina Ediclei Teixeira, que dá cursos preparatórios para o Enem pela internet, adiantou em uma live para os seus alunos, na mesma semana do segundo domingo de provas, questões extremamente parecidas com aquelas que entraram no exame oficial. Eu vou conversar agora com a repórter do G1, Luísa Tenente, que investigou e publicou a primeira reportagem sobre o assunto. Qual foi o primeiro passo da sua investigação? Eu recebi uma mensagem de um aluno me alertando de que talvez uma live teria exibido algumas questões muito parecidas com as que de fato estavam na prova. E aí eu fui atrás da tal live. A jornalista nos cedeu trechos da live, que está com acesso fechado ao público, desde que o caso veio à tona. O Enem admite apenas 3 questões com muita similaridade. Você encontrou quantas? Só na live eu encontrei 5. Consegui comparar exatamente com o caderno de questões original, que a gente já tinha, e eu vi que eram os mesmos números, a mesma situação problema, muitas vezes as alternativas eram basicamente idênticas. 3 questões foram anuladas. São elas aqui da fotossíntese, a do grito e a do parcelamento de R$60 mil. Esta é a correção exibida no G1 de uma das questões anuladas. O nível de intensidade sonora em decibel. Ele deu a expressão 10 log de I sobre 0. Esta é a live promovida por Ediclei e sua equipe de monitoria no dia 11 de novembro. Ele fala que a intensidade sonora é calculada pela seguinte expressão: N igual a 10 vezes log de I sobre 0. E aí, quando você pensa que um aluno se dedicou o ano inteiro a estudar, ouvindo isso, fala, poxa, estou sendo injustiçado. O INEP é o órgão responsável pela elaboração das provas do Enem. Na terça-feira, horas depois da reportagem publicada no G1, o Ministério da Educação decidiu anular as 3 questões do exame e acionou a Polícia Federal. Para entender toda essa polêmica, o Fantástico veio até Sobral, interior do Ceará, conversar com Ediclei Teixeira. Ele mora nesta casa, na periferia da cidade, com a mãe e a irmã. Ediclei está no 4º ano de medicina e, desde 2022, oferece cursos de preparação online para o exame do Enem. As perguntas que você passou para os seus alunos na live na semana do Enem entraram de forma muito parecida no exame oficial. Você sabia que essas questões iam entrar? Não sabia. Foi uma coincidência? Eu acho que essas similaridades pontuais foram coincidências. Ele acertou exatamente os mesmos números, as mesmas palavras, basicamente, das questões. Então, é muito difícil acreditar que tenha sido sorte. Eu diria que é impossível. Ediclei confessa que as perguntas que ele passou para os seus alunos na live e que foram canceladas pelo Enem estavam em um concurso do qual ele havia participado ano passado, o Prêmio CAPES Talento Universitário, promovido pelo Ministério da Educação. Foi quando ele percebeu questões com um padrão muito parecido com as que costumavam entrar nas provas do Enem. Eu desconfiei que pudesse ser algum tipo de pré-teste. Pré-testes são provas que o INEP cria para testar as perguntas que provavelmente entrarão no Enem. Eles são aplicados em estudantes do 3º ano do ensino médio com o objetivo de avaliar o conhecimento dos alunos. O que o pré-teste faz é dizer qual é a dificuldade de cada questão. Quantas questões são testadas nesses pré-testes? Nós provavelmente nos últimos 3 anos pré-testamos umas 4.000 a 5.000 questões.
O INEP confirma. O Prêmio CAPES Talento Universitário, que teve Ediclei entre seus participantes, serve como uma espécie de laboratório para validar perguntas que podem ou não cair no Enem. Mas a dúvida que fica é: os estudantes, ao participarem desses chamados pré-testes, sabem que estão diante de um material sigiloso? Isso não é algo afirmado explicitamente. Não é uma vulnerabilidade desses Claro que não. pré-testes? Claro que não. É uma série de recursos de segurança que são utilizados para impedir que quem fez esse pré-teste leve para casa um exemplar da prova ou tenha condições de documentar a prova. Se eles não avisassem, olha, é um pré-teste, você vai ter que assinar um termo de sigilo, você não pode divulgar para ninguém, a gente com certeza ficaria mais seguro o processo. Durante as apurações para o G1, a repórter Luísa Tenente descobriu também que Ediclei pagava candidatos para memorizar perguntas da prova da CAPES. Eu tive acesso às mensagens de grupos com várias pessoas que eram matriculadas nesse curso, nessa mentoria do Ediclei. E o que ele diz nessas mensagens é: por favor, vão lá fazer essa prova da CAPES, é ótimo, até porque esse prêmio dá R$5.000 para os vencedores, para as 1000 maiores notas. Vocês já me mandam um áudio com todos os detalhes das questões que vocês se lembrarem. E aí, quanto mais detalhes, maior pode ser o preço da questão. Eu começo em R$10, mas se você lembrar de muito, eu posso até avaliar, dar um valor um pouco maior. E desde quando você vem fazendo isso, de pedir para as pessoas e pagar por perguntas que elas memorizam e passam para você? Eu pedi este ano. Só esse ano? Só este ano. E você vê alguma má fé nisso? Não vejo má fé, porque não existia nenhum termo de compromisso, não existia nenhum termo de sigilo, não existia nem no edital, nem no processo de inscrição. Os candidatos não podem ser penalizados por algo que eles foram sequer informados. Para quem não sabe, o Enem é pré-testado antes de ser aplicado para as pessoas. Eu mesmo já fiz o pré-teste do Enem. O Ediclei afirmou para mim que ele não imaginava que ele estava fazendo um pré-teste. Ele imaginava porque os panfletos dele de propaganda do curso deixam isso muito explícito. É um marketing que atrai, sem dúvida, muitos candidatos. Ele pagou pela memória de várias pessoas, né? Ele pagou pela memória de várias pessoas. É uma forma de publicidade que hoje eu considero infeliz, porque era simplesmente para chamar a atenção para o meu curso. Para o presidente do INEP, toda essa situação não prejudicou os candidatos que prestaram o Enem 2025. Não há a menor chance de que um item memorizado por um estudante que fez uma prova afete, de alguma maneira, a segurança do Enem. Não há risco algum técnico nesse episódio. Significa não existir risco técnico algum? De que não há a menor possibilidade de algum estudante ter uma nota melhor porque passou os olhos nessa questão. Mas houve um pedido de investigação. Sim, investigação sim, porque há, aparentemente, neste caso, um esforço concertado para prejudicar o Enem. Precisamos saber o que está acontecendo. Agentes da Polícia Federal estiveram na casa de Ediclei Teixeira na manhã de hoje para uma operação de busca e apreensão. A polícia apreendeu aparelhos eletrônicos como computador e celular, além de documentos que possam auxiliar nas investigações. Para especialistas em educação, um dos problemas está no chamado Banco Nacional de Itens, onde o INEP guarda as 7 chaves, questões que podem cair em exames como o Enem. Esse banco já há muitos anos é criticado porque ele não é extenso como ele deveria ser. Maria Helena Castro, ex-presidente do INEP, que implementou o Enem no Brasil, concorda. Seria muito mais simples se o Enem tivesse um grande banco de itens. Por quê? Tivesse tido um investimento elevado para construir um banco de itens bem robusto, com 100 mil itens, 110 mil itens calibrados, você não precisaria fazer todo ano, não precisaria fazer esse pré-teste todo ano. Se esse estoque fosse maior, haveria uma chance muito pequena de alguém fazer o pré-teste e logo em seguida essa questão está no Enem. Qualquer inovação no Enem tem que ser introduzida com muita cautela, porque
ele impacta a vida de muita gente. O que o INEP vem buscando fazer e vai continuar fazendo é atualizando as suas práticas às técnicas mais atuais. O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu: o Enem deste ano não será anulado. Há uma preocupação muito grande para garantir a lisura do processo. Então, quero tranquilizar a todos que fizeram o exame, que o Enem continua, os 2 gabaritos já foram divulgados e o resultado final sairá em janeiro de 2026. O Enem é um patrimônio do Brasil.